Imu, alguns capítulos atrás, disse que os Ji dos dias atuais são apenas cascas vazias do que um dia já foram. A questão é que o capítulo 1117 de One Piece parece mostrar para nós que essa fala de Imu não é simplesmente algo metafórico, mas sim muito concreto. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de One Piece. Sim, pessoal, vamos então falar sobre o propósito de Monkey D. Luffy. Vamos falar sobre a teoria da casca vazia. Algo que parecia ser apenas metafórico da fala de Imu-sama, mas depois desse capítulo 1117 parece que é algo muito mais concreto, algo muito mais palpável. Vamos então falar aqui nesse vídeo logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com os seus amigos. É muito importante você se inscrever no canal do Geek Brasil para que o YouTube continue a entregar ainda mais os nossos vídeos por aí. E é claro, você pode ler também a minha novel Que Haja Luz. Mais de 120 capítulos para vocês lerem de forma gratuita e com total acesso. Cara, é uma história escrita por mim e com os personagens feitos ali pelos inscritos, pelos membros do Discord do Geek Brasil. E a gente faz uma espécie de RPG e cria uma lore bem engraçada e extremamente interessante. A novel está disponível tanto na Novel Mania quanto também no Tapas. E os links estão na descrição. Alguns capítulos atrás, exatamente no capítulo 1085 de One Piece, Oda nos mandou uma bomba absurda. Pela primeira vez, Imu-sama falou alguma coisa na história. Imu nos deu um ponto extremamente interessante sobre os Ji. O rei do mundo de One Piece começou a responder alguns questionamentos do Rei Cobra, e um deles de forma parcial, sobre o que é o Ji, que algumas pessoas carregam em seus nomes. Eu acho que com certeza esse é um dos maiores mistérios que existe no mangá de One Piece. Ao lado do século perdido, ao lado do grande reino, o segredo dos Ji também é um dos maiores plots da história que está sendo abordado e desenvolvido desde o primeiro capítulo. A forma como os Ji podem realmente ser aqueles que vão contra as opressões do mundo de One Piece, ou se tornarem extremas tempestades neste universo. E a questão para nós é que Imu diz que os Ji se refere àqueles que se opuseram a eles naqueles dias. Provavelmente está se referindo ao século perdido. Aqueles que carregam o Ji em seus nomes são descendentes ou provavelmente fazem parte da mesma família daqueles que lutaram contra o governo, ou pelo menos a criação do governo mundial. As 20 nações que foram necessárias para bater de frente contra os poderes de Joy Boy e depois criar assim o governo mundial. E dessa forma, é nesse momento que Imu diz para nós algo extremamente interessante. Ele diz que os Ji que surgiram em vários incidentes recentemente não são mais do que cascas vazias que desconhecem o verdadeiro significado de seu próprio nome. Essa frase de Imu dava a entender que era algo metafórico, algo que os Ji da geração atual não tinham como saber, pois havia sido apagado no mundo. Como nós podemos ver ali com a ideia do Vegapunk, o mundo de One Piece foi inundado, então todo o conhecimento que se tinha durante esses mais de, sei lá quantos anos que o mundo de One Piece tem, mas a forma como esse conhecimento foi se apagado pelo menos há 800 anos, mostra que talvez Imu estivesse falando que os Ji não sabiam desse propósito ou da sua idealidade ou até mesmo do significado deste nome, porque não tinha como saber. Essa informação foi apagada, esse preenchimento foi apagado. E a gente pode ter mais camadas em cima dessa fala do soberano. E como eu falei pra vocês, essa fala de Imu pode ter outro contexto
relacionado a essa ideia. Isso se deve ao fato da explicação do Vegapunk no capítulo 1117. Se analisarmos a fala do Vegapunk, ela possui uma pegadinha, porque todo mundo ficou fissurado na figura, no ideograma do Mo. O Vegapunk ele fala para nós um texto, bem no momento que nós observamos aqui o Dragon, o Sabo, o Kobe, o Barba Negra e também o Beppo. E quando ele vai falar a próxima palavra, é aí que todo mundo frisou, que é o Mo. Então nós teríamos nesse quadro o Mae-san Tashi no Naka ni. Então essa fala, ela está equivocada, porque está faltando ainda um ideograma. O ideograma que nós deveríamos observar é que o Mo também faz parte desta frase. O Mo, ele vem aqui nesse balão também. Então, definitivamente teríamos o Mae-san Tashi no Naka ni Mo, que significa entre vocês também. O Mo na frase seria colocado como também, que neste momento, nesta era, algo que aconteceu há 800 anos está acontecendo neste exato momento também. No vídeo do capítulo eu tinha pensado na possibilidade que o Vegapunk poderia falar que entre os G da geração atual também podia existir Joy Boy. Então, como naquela época Joy Boy surgiu, agora Joy Boy também teria retornado ou também teria surgido. Isso bateria com a ideia e da forma bem interessante de revelar a todos que o Luffy seria Joy Boy, ou que entre os G existe o Joy Boy e que se Joy Boy seja o Luffy. É algo interessante ver essa confirmação para o mundo. Nós sabemos que o Luffy é Joy Boy e que ao mesmo tempo é Nika, mas o mundo ainda não tem esse entendimento, não tem essa ideia de que Luffy é a figura do Joy Boy e também a figura de Nika. Mas narrativamente, tudo que o Oda construiu no último capítulo, pensar nessa ideia não faz sentido. E eu vou explicar isso para vocês. O Oda trabalha para nós sobre 3 camadas de revelações para o universo de One Piece. Todos os segredos, todas as ideias, todos os plots, o Oda trabalha sempre em 3 camadas. Aquilo que 99% dos personagens sabem, por exemplo, as revelações do Vegapunk sobre o século perdido, sobre o grande reino, Joy Boy, foram grandes revelações, mas são pontos que nós, como leitores, já sabíamos, mas é interessante ver as reações da maioria dos personagens ao ter conhecimento dessas coisas. A gente não pode esquecer que essas revelações, por mais que já esteja nos nossos pensamentos, na nossa realidade, no mundo de One Piece é algo extremamente novo. A maioria, como eu disse, 99% dos personagens de One Piece tá tomando conhecimento desses fatos apenas agora, com essa fala do Vegapunk. Então, essa seria a primeira camada das revelações que o Oda acaba dando para todos os personagens. A segunda camada que nós temos é aquilo que alguns personagens sabem. Essa categoria é colocada apenas sobre os personagens que sabem de alguma coisa que enrola em um certo tipo de tempo, em um certo tipo de período. Por exemplo, o flashback do Kuma, que vimos através das memórias da Bonnie, ou até mesmo o flashback do Oden, que vimos através das memórias dos Bainhas Vermelhos, e até mesmo God Valley, que está nas memórias de alguns personagens, como a gente viu no flashback do Kuma, mas ainda tá meio que nebuloso para saber em qual momento da história será abordado essa situação. Mas ao mesmo tempo são memórias que esses personagens possuem, por mais que não tenha todo o contexto sobre essas partes da história, são memórias que estão sendo colocadas, são pontos que estão sendo colocados para nós e para alguns desses personagens. Tudo que o Vegapunk está revelando agora, até um tempo atrás, até o momento dessa revelação, estava nesta categoria. O Reino Perdido, o Século Perdido, tudo isso é algo que estava nessa categoria até um pouco tempo atrás, mas agora já está na primeira categoria. E a terceira camada é aquilo que só nós sabemos. Aquilo que nós só sabemos é aquilo que entendemos por sermos os leitores da história. Toda a informação que vem para nós
nem sempre chega para os personagens que estão na segunda camada. Tem informação que nós temos que nem mesmo a Robin tem o conhecimento disso ainda, ou que nem mesmo sonha em ter esse tipo de conhecimento. Então eu me pergunto, dessa forma, analisando todas essas três camadas, por que o Oda cortaria a transmissão em um momento de revelação para algo que nós já sabemos? Por que o Oda cortaria o momento de uma revelação que nós já sabíamos? Não faz sentido. Isso me leva a entender que essa informação da transmissão do Vegapunk é uma informação nova, que até mesmo nós, do grau daquilo que só nós sabemos, não podemos ter conhecimento ainda. Ou seja, essa transmissão do Vegapunk informaria algo inédito na trama relacionada aos G. Se fosse algo que já sabíamos, provavelmente a transmissão iria ser cortada para o restante do mundo, mas ela continuaria a ser divulgada, espalhada pela ilha de Egghead. Mas, pelo jeito, não era essa a intenção do Oda. Se trata de uma informação nova sobre os G que nós ainda não tínhamos, que faz toda a diferença para a história, e o Oda decidiu não revelar ela ainda. Então, o que será que o Oda quis dizer com Omae-san Tashi no Nakanimo? Meu japonês ainda tá horrível. Mas nós podemos chegar aqui a uma resposta graças ao Roberto Rodrigues. Se vocês ainda não seguem ele lá na Twitch, sigam ele lá, acompanhem o trabalho dele. Todo domingo ele faz live e aí durante a semana também. Mas ontem a gente estava conversando, estava discutindo sobre o que seria essa conexão do Mo, e o Roberto foi um pouco mais além. Ele abrangeu essa frase do Vegapunk. Os ideogramas na frase Nakinimo também pode significar dentro ou no centro. Então, a tradução da frase poderia ser no centro de vocês também, ou dentro de vocês também. Observando então essa revelação de dentro ou no centro de vocês também, a fala de Imu sobre os G serem apenas cascas vazias pode não ser apenas uma metáfora. Imu pode estar se referindo a algo real e extremamente importante e palpável que existe dentro dos G, mas que os da geração atual não conseguem acessar, ou pelo menos não tem nenhuma informação de como acessar. Então, o que seria esse poder? O que poderia ser esse poder que existe dentro dos G? Bom, de acordo com a ideia de que Joy Boy estaria de volta dentro do Luffy, isso quer dizer que os G podem ser capazes de manifestar os poderes dos deuses em One Piece. Isso poderia justificar porque Zunisha disse que Joy Boy havia retornado, já que talvez esse seja o título daquele que carrega a vontade do deus Nika. Talvez o título de Joy Boy seja algo relacionado a um Messias, a um ponto relacionado extremamente importante na trama de One Piece, que vira e mexe, retorna para o universo para trazer um certo equilíbrio, para que o mundo retorne ali em um sentido da liberdade. Se todos os G têm capacidade para manifestar os poderes divinos relacionados em suas frutas, isso quer dizer que talvez as habilidades estranhas do Barba Negra, as habilidades estranhas desse cara aqui também esteja conectada a isso. Visto que de todos os Gs que poderiam aparecer nessa fala do Vegapunk, o Oda foi lá e lhe escolheu. E não é muito difícil entender ou aceitar que os G possam ter uma espécie de habilidade especial, um poder especial, sabendo que todos eles fizeram alguma espécie de diferença, alguma espécie de construção diferente na trama de One Piece. O maior herói da marinha é um G. 2 dos 4 Yokons agora são G, e um pode ser ali, um terceiro pode ser um G também, né? Eu acho que esse carinha aqui pode ter de tudo ali, pode ser um G também. Nós observamos que 2 ou 3 dos 7 Shichibukais podem ser G também. Falam ali de 3, 2 ou 3,
por causa do bug que entrou depois. E 2 de 10 supernovas também eram G. Então, toda essa construção que é relacionada na trama de One Piece sobre esses personagens e a forma como o G tem essa diferenciação entre os demais, pode mostrar para nós que esse caminho que Mu falou sobre cascas vazias está realmente conectado, de que eles possuem uma habilidade que eles não conhecem. Já está bem escrito e muito bem detalhado que os G possuem habilidades especiais. Talvez o despertar dos G com as Akuma no Mis estejam conectadas diretamente a isso, da forma como podem ter uma manifestação totalmente diferente. Como nós vimos, a Gomu Gomu no Mi do Luffy consegue ser uma Zoan e uma Paramécia ao mesmo tempo. Será que o despertar da Gomu Gomu no Mi não aconteceu durante todo esse tempo porque precisava que um G fosse um portador dela para que pudesse ter o acesso completo à sua habilidade, tanto nesse aspecto ali ligado a ela ser uma Zoan e ao mesmo tempo características de Paramécia? Podemos até mesmo observar que a Ope Ope no Mi consegue replicar os conceitos da Nagi Nagi no Mi, a antiga fruta do coração. Esse despertar ali que o Lau tem com a sua fruta, a Ope Ope no Mi, é até mesmo estranho. Como é que ele conseguiria replicar uma habilidade do coração mediante a uma forma que sua fruta é uma fruta de operação? Tudo bem que em uma sala de cirurgia tudo pode ter acontecido da forma de ficar em silêncio, mas a réplica da habilidade é algo bem estranho. E não para por aí, porque mesmo que a gente tenha esses detalhes que possam ser assim meio que discutível, não tem como negar que a composição dos corpos do G são, no mínimo, estranho. A gente observou a Rogue que ficou grávida do Ace por 20 meses. Ninguém fica grávida por 20 meses em hipótese alguma. E a Rogue foi lá e fez. E a mesma coisa aconteceu com o Barba Negra, que tem toda essa composição estranha do seu corpo, dele não dormir, de possivelmente ter 3 personalidades. Tem essa questão muito maluca sobre o personagem. Seja o que for, resta saber agora do que se trata e se são uma espécie de manifestação relacionado aos poderes divinos do mundo de One Piece. Essa é uma grande questão. Será que existem outros deuses? Será que existem conceitos relacionados a outros deuses em One Piece? Ou Nika é um deus solo, um deus único da trama? Tem muito caroço para processar dessa fala do Vegapunk e ainda bem que essa semana tem capítulo. Mas uma coisa é certa, o Oda vai finalmente começar a abordar ainda mais esse nome. E provavelmente não vai sobrar pedra sobre pedra relacionado aos G.